Atentamente ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. Pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema Presença Marcante. Há pessoas cujas presenças marcam numa reunião, numa circunstância ou decisão. Aquelas que causam mal-estar, enquanto outras inspiram alegria, confiança e segurança. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Foi a oração de Moisés, líder do povo de Israel, rogando a presença de Deus no meio do seu povo. Moisés orou para ver a manifestação da glória de Deus. Seu objetivo era assegurar-se de que a presença de Deus era com ele. Além disso, desejava conhecer esta presença por experiência. Ele sabia da grande importância de Deus a guiar o seu povo. Experiência vivida na jornada pelo deserto. Diz a Bíblia que o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar para que caminhassem de dia e de noite. Deus colocou as colunas de nuvem e de fogo como evidência da sua presença, do seu amor e do seu cuidado por Israel. A presença da nuvem e de fogo permaneceu entre eles até chegarem à terra prometida, 40 anos mais tarde. O que Deus tem oferecido para que possamos ter esta mesma certeza? A Bíblia, sim, a Bíblia, algo que os israelitas não possuíam. Busque a palavra de Deus para assegurar-se da presença dele. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho em sua mão, Moisés tinha o seu rosto resplandecendo. Nele refletia a glória da presença de Deus. Lemos em Êxodo 34, 29, que Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Ele foi sustentado por Deus de modo sobrenatural durante seu jejum de 40 dias. Os israelitas constataram um fato incomum quando Moisés desceu do monte. Seu semblante irradiava um brilho divino em resultado do encontro face a face com Deus. Quando Arão, o primeiro sumo sacerdote dos hebreus e irmão mais velho de Moisés e Miriam, e os filhos de Israel olharam para Moisés, temeram de chegar-se a ele. Mas Moisés os incentivou, chamando-os. Depois, todos os filhos de Israel também se aproximaram para ouvir o relato completo de Moisés. Enquanto falava, a face de Moisés brilhava diante do povo. Esta evidência visual convenceu Israel que a mensagem de Moisés era de Deus. Lemos em Gênesis 5:24 que andou Enoque com Deus e não se viu mais porquanto Deus para si o tomou. O patriarca Abraão andou também na presença de Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele. Mudou o seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Deus ordenou que Abrão andasse diante dele e fosse perfeito. Isto é, totalmente dedicado ao cumprimento de sua vontade. As Escrituras Sagradas registram outros personagens bíblicos cujas vidas foram marcadas de constantes vitórias, embora tivessem de enfrentar lutas e problemas na vida. Eles desfrutaram do privilégio da presença de Deus. A presença de Jesus trouxe vida, alegria, saúde, inspiração e vitória aos que tiveram a prerrogativa de o receberem e o acompanharem. Lucas registrou no capítulo 24, versículos 13 a 35, a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús, cujos corações foram movidos pela presença de Jesus. Eles retornavam de Jerusalém a Emaús, uma aldeia distante de 12 quilômetros, e caminhavam tristes, perturbados, arrasados com os últimos acontecimentos de que tinham notícia em Jerusalém, com a morte e o sepultamento do meigo Nazareno. Seus olhos estavam fechados pela perturbação em suas mentes e corações.
Está escrito que iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Isto no domingo da ressurreição. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estás tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Eles relataram todo o episódio, desde a triste conversa até a gloriosa percepção da presença do Senhor. Louvado seja o seu nome. Lemos do versículo 36, que falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Experiência idêntica os discípulos obtiveram ao presenciarem Jesus acalmar a fúria dos ventos e do mar. A presença de Jesus, meu caro ouvinte, era tudo para eles. Não havia coisa melhor. E para você, que significa a presença de Jesus em sua vida? Você o sente em sua casa, nas conduções de seu trabalho e mesmo na igreja? Quantas reuniões ocorrem sem a presença de Jesus? É uma tragédia. Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali estaria. Ele muda as circunstâncias. Sua presença é marcante. Amém. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se Damos-te graças, ó Pai, pela tua presença conosco. Tu tiveste, Senhor, com o povo de Israel toda a sua jornada pelo Egito. Tu mantens a tua presença entre nós. Jesus está conosco. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos, Senhor. Te louvamos pela presença do Espírito Santo entre nós também. Que a presença de Jesus agora esteja nos corações, nos lares de nossos ouvintes, e a bênção de salvação, de reconciliação, de cura, de libertação
de despertamento e avivamento espiritual aconteça agora, em nome de Jesus, em nome de quem agradecemos. Amém. Que foi poderoso em obras. Visite nossa página na internet www.mib.com.br.